Olá, saudações a todos. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o passo zero. Na verdade, a gente chama de passo zero da abstemiologia. Por que a gente tem que colocar essa expressão da abstemiologia? Porque já existem os passos dos grupos anônimos e a gente não tem a intenção de propor nenhuma forma de alteração naqueles passos, né? Então, na verdade, a expressão passo zero, ela não altera de nenhuma forma, nem pretende alterar nenhum passo dos grupos anônimos, né? Pelo contrário, o passo zero, ele é um passo que está subentendido nos 12 passos dos grupos anônimos. A epistemologia, a gente estuda as várias formas de abstinência. Então, não só dos grupos anônimos, mas de várias outras pessoas. Tem gente que está em abstinência por força bruta, né? Tem gente que está sozinho, tem gente que tem acompanhamento com terapeuta individual, com psicólogo, com psiquiatra, e por aí vai. Tem gente que nunca teve adicção, mas optou por ter uma vida abstêmia. É o caso do mero usuário, ou de um usuário abusivo que viu que começou a ter problemas com o consumo de drogas ou álcool e resolveu ficar abstêmio. Bom, a gente não quer, como existem todos esses fenômenos, né? A gente não quer alterar nenhuma dessas estruturas, nem tem essa intenção. A gente só estuda elas, né? Dentro desse contexto, o que a gente percebe é que existe algo em comum em todos esses abstêmios. E eu chamo isso de passo zero, né? Eu, na minha modéstia aqui, na humildade, eu entendo que isso é o passo zero. Então, o que é o passo zero? O passo zero, assim, de um modo muito conciso, ele representa a responsabilidade. Existe um outro vídeo que a gente fala da teoria da adjetivação da abstinência, né? A teoria da adjetivação, ela diz o seguinte: dentro da abstinência a gente precisa sempre colocar um adjetivo. Então, o lazer de um abstêmio, daquele que veio da adicção, não é o mesmo lazer de uma pessoa que não teve adicção. Então a gente chama isso de lazer abstêmio. A gente adjetiva com a expressão abstêmio. Então, o trabalho de alguém que veio de adicção, o emprego, a função que ele vai exercer no meio social, ela muitas vezes ela é cheia de restrições. Então, não dá para fazer qualquer tipo de trabalho porque ele tende a probabilidade de recaída aumenta. Então, a exposição dele em determinadas atividades ou determinados tipos de trabalho pode fomentar uma possível recaída lá na frente. Então, a gente chama isso de trabalho abstêmio, ou de emprego abstêmio, né, de funções abstêmias. E por aí vai, tá? Então, todos os atos da vida, a gente chama assim, essa afetividade abstêmia. A gente sempre precisa adjetivar, tá? No mesmo sentido, a responsabilidade. Então, a responsabilidade que a pessoa tem pelos atos da vida é uma coisa, a responsabilidade abstêmia é outra coisa. Quem tem essa responsabilidade abstêmia é aquele que teve adicção e agora tem que se manter na abstinência. Então, essa responsabilidade, essa noção de responsabilidade abstêmia, a gente chama de passo zero. Então, todos aqueles 12 passos dos grupos anônimos, eu não me sinto apto nem qualificado para falar disso. Eu recomendo que quem tiver interesse nos 12 passos, que procure os estudos dos passos pelas pessoas que fazem parte dos grupos anônimos e que de fato fizeram esses passos. Então eu recomendo que procure informações com eles. Mas o que a gente sabe é que em todos esses passos, se não houver responsabilidade, o próprio passo pode sinalizar já um desvio ou uma recaída lá na frente. Então é comum que em alguns passos as pessoas acabem recaindo. Quando elas vão fazer alguma reparação direta, se sentem muito mal. Quando vão fazer o quarto passo, se sentem muito mal. Quando escrever aquela autobiografia, e por aí vai. Então,
o passo zero, a ideia do passo zero é introduzir a responsabilidade epistêmica dentro dos 12 passos do ANA. Na verdade, ela já está lá, né? A gente só está mostrando ela, né? Mas a ideia é representar esse passo zero em todos os setores da abstinência, né? A gente diz assim que não tem como você ficar em abstinência se você não tiver essa responsabilidade. Eu acho que esse é o primeiro caminho, tá? Então, a responsabilidade pela abstinência, ela não é de alguém, de algo lá de fora, do poder superior, do que você quiser. A responsabilidade pela sua abstinência é sua. Então, isso é muito importante, tá? Essa é um caráter de endógeno, né? A responsabilidade é nossa, da pessoa que deseja ficar em abstinência, tá? Feito esses apontamentos, o que eu posso falar aqui sobre o passo zero? O passo zero, na verdade, ele possui 4 etapas bem distintas, né? A gente diz aqui que a responsabilidade é o autoentendimento e o autoenfrentamento. Essa é uma natureza da responsabilidade. Mas além da responsabilidade, para chegar na responsabilidade, a pessoa precisa tomar uma decisão, sabe? A gente chama isso de decisionismo, assumir uma postura, a gente chama de posicionismo, e praticar condutas, que a gente chama do plano de ação, né, na verdade. Então seria assim, a decisão, se pergunta para a pessoa que está envolvida na adicção, você deseja ficar na abstinência? A pessoa diz, eu desejo. Veja, isso é uma mera vontade, é um ato volitivo, ainda é basicamente emocional. Ela deseja porque ela não aguenta mais as perdas, porque ela já está numa situação de vida muito, muito complicada, então ela tem esse desejo, certo? Essa é uma mera decisão. Bom, a postura já é uma alteração cognitiva, ela já parte para o campo racional. Então você toma a decisão de ficar em abstinência, na sequência você assume uma postura, né? Então você começa a enfrentar o problema. A partir de agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você começa a raciocinar sobre os seus atos. E a prática de condutas é a mão na massa, né? É quando você vai para o plano de ação, quando você realmente começa a praticar as condutas, tá? Então veja só, eu vou dar um exemplo muito comum que eu vejo no dia a dia e que me choca bastante. Eu vejo pessoas que estão iniciando o processo de abstinência, saíram de um internamento ou qualquer situação semelhante, e aí elas dizem no grupo que elas estavam em casa e um amigo veio chamá-las no portão ou no prédio, veio chamá-las para que elas saíssem, né, para que eles saíssem juntos para beberem ou para usarem drogas ou álcool. Então veja só, olha que situação complicada. A pessoa estava internada, ela passou por uma desintoxicação, ela está em casa e um amigo vem chamá-la para sair. Veja só, se essa pessoa que veio chamá-la, que veio te chamar para sair, sabe da sua condição, sabe que você estava internado, sabe que você não pode usar drogas ou álcool, sabe que você chegou no fundo do poço, essa pessoa é seu amigo? Eu fico com dúvida em relação a isso. Será que a pessoa é seu amigo? Então veja, a mera decisão de não querer usar drogas, ela é insuficiente para enfrentar isso. Para a gente poder enfrentar isso, a gente precisa já de uma postura. Opa, peraí, se a pessoa sabe tudo que eu passei e vem aqui e me convida para sair para usar drogas, talvez ela não seja meu amigo. Ou talvez ela, infantilmente, não tenha noção do que aconteceu comigo e do que pode vir a acontecer com a outra pessoa ou não também, mas do que veio a acontecer. Então veja, isso já faz parte de um raciocínio. Então nós temos a decisão de não tomar, agora você vai ter que assumir uma postura. E daí vai ter que praticar uma conduta. A conduta é dizer não, certo? Você vai dizer não, você não vai falar com essa pessoa, você vai pedir para uma interposta pessoa, para um pai, para a mãe, para um vizinho, dizer que você não vai, e por aí vai, tá? Mas isso já é a prática de condutas. Então, o que o passo zero nos ensina? Nos ensina que existem essas 4 etapas. Uma decisão, uma postura e uma conduta. Quando isso estiver
reunido, a gente pode afirmar que houve responsabilidade abstêmica. Bom, além disso, dessas etapas, né, a gente precisa, também existe uma outra forma aqui, que é identificar na responsabilidade é quem, na decisão é apenas um querer, na postura já é o que eu vou fazer, e na conduta é como eu vou fazer. Veja que esse simples quadro, né, ele sintetiza, eu acho, de uma maneira bem interessante, o passo zero, a ideia do passo zero. E veja que isso está presente em todos os passos de abstinência, em toda a vida do abstêmio, em tudo que o abstêmio faz, ela está coberto por esse manto da responsabilidade abstêmia, porque quando ele quebrar esse manto, a tendência de um processo de recaída ou de um desvio abstemiológico, né, é muito, muito grande, né? Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar do passo zero. Lembrando aqui, ó, eu tenho um outro quadro que eu faço uma pequena diferença naquela ideia da adjetivação, tá? Vou repetir mais uma vez. Existe um vídeo sobre teoria da adjetivação da abstinência. Eu recomendo que acesse, porque lá a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas aqui eu estou fazendo uma distinção apenas entre a responsabilidade comum e a responsabilidade abstêmia, certo? Essa diferença. Então, dentro do senso de responsabilidade social que existe comum, tem o slogan "se beber, não dirija". Na responsabilidade abstêmia, vem "não posso beber". Usar medicamentos quando for necessário. Esse é um senso da responsabilidade comum. Na responsabilidade abstêmia, é usar os medicamentos da forma recomendada pelo médico, né, nos horários e nas dosagens recomendadas, certo? Responsabilidade comum. Se eu dormir tarde, eu vou acordar mais cansado. Responsabilidade abstêmia, se você dormir mais tarde, você não pode dormir mais tarde, porque você não pode acordar mais cansado. Se você acordar mais cansado, seu corpo vai pensar em algo que lhe dê energia, e isso pode desencadear uma fissura em você. Então você não percebe ainda, né? É uma fissura assintomática. Você começa a sentir vontade de usar droga, mas não percebe esses sintomas. Você pode ficar um pouco irritado, pode ficar desmotivado e por aí vai. Isso já é sinal de que pode haver fissura, né? E por aí vai, tá, gente? Autoconhecimento é útil, é um senso de responsabilidade comum, né? Para a responsabilidade abstêmia, o autoconhecimento é fundamental. A gente chama esse autoconhecimento um conhecimento sobre si mesmo, sobre os seus limites, né? A gente chama isso de autognose. Veja só, adjetivando de novo, não é limites, não é limite físico, é limite físico, mas abstêmio, né? Então, fisicamente, você pode correr uma maratona. Uma pessoa comum pode treinar e querer correr uma maratona. O abstêmio, logo no início do processo de abstinência, se ele tentar fazer isso, ele vai acabar cansando muito. Se ele cansar, vai pensar em algo que dê energia, e algo que dá energia para ele é a droga, e isso vai dar fissura, e por aí vai. Então, veja que a gente tem uma série de limites, tá? E para reconhecer esses limites, depende do autoconhecimento, da autognose. Você tem que mergulhar dentro de si mesmo e saber quais são os seus limites, tá? Eu acho que isso sintetiza o passo zero, né? E o material ele está disponível, como todos os outros. Eu entendo que se você der uma lida no material, você vai conseguir entender o que é o passo zero. O passo zero ele está previsto esse texto ele está inserido dentro do livro do Itinerários Abstemiológicos, tá? Mas eu também tenho ele divulgado na internet amplamente. Então, para aqueles que estão assistindo o vídeo, basta uma simples pesquisa e vocês acessam também o passo zero. Bom, pessoal, era isso aí que eu queria falar sobre o passo zero, essa ideia de responsabilidade. Sem ela, não há abstinência. Nenhum abstêmio, não importa o modelo que ele siga, ele não está em abstinência se ele não tiver essa responsabilidade abstêmia. Tá? Isso é um mínimo para a pessoa conseguir longos períodos de abstinência. Tá bom?
Era isso aí, um abraço.